que é orixá? A ciência vai explicar orixá pelo conceito teogônico, tá? Pela teogonia, ou seja, a criação de todas as coisas a partir de um Deus. E cada religião traz a sua explicação, o seu Deus criador. Nós, no Candomblé, nós acreditamos que o Olodumare criou todo o universo e depois criou 400 seres celestiais chamados Babá-Funfuns, Babá-Oruns, ou chamados Babá-Orixalás. Desses 416 vieram criar a Terra junto com o primeiro ser criado, que foi Exu, que é o Senhor dos Caminhos, que fazia a ligação do Orum com o Aie. Aqui criou-se toda a Terra e criou-se o ser humano. O Batalá teria trazido os Oris, que deu a personalidade de cada encarnação, vamos usar essa palavra porque é mais fácil se entender, e que é chamado de Ori, um orixá chamado de Ori, junto com os Eledás, ou seja, o seu espírito. Só que esses Eledás que foram trazidos, eles foram encantados juntos com os elementais da natureza, ou seja, eles são os orixás que nós conhecemos. Os orixás, eles não são todos iguais. Eles têm, na Terra, existem os orixás do Aie, ou seja, eles do Orum, aqueles que estão lá em cima, que nunca vieram para cá, e os que estão no Aie, aqueles que não voltam nunca mais para lá, porque o caminho entre o Aie e o Orum foi rompido, foi fechado por Olodumare. Desses que estão aqui, existem os Irumolés e os Eborás. Os Irumolés são aqueles orixás que foram encantados e personificados. Então você tem os mares e oceanos, que é o Locum. Então aquilo ali é um Irumolé, um orixá que foi criado aqui a partir de um elemento da natureza. Entendeu? Obaoluoaê, o rei e o senhor da terra, que os Jejes vão chamar de Sapatá, ou Saponá, e os Angolas vão chamar de Kaviungu. E a lava dos vulcões que vai solidificar a terra, que é o Xoguinhá, esses são os Irumolés. Agora existem os Eborás, que são seres mitológicos que foram formados a partir de fundamentações de quando o ser humano já estava na Terra. Ou seja, ele precisava explicar essas forças da natureza para poder construir um sistema religioso. Esse sistema religioso se constrói normalmente, isso é um outro vídeo, não cabe aqui, a partir de mitos. Então ele cria mitos para explicar aquela força da natureza e esses mitos se tornarão eborás, ou seja, personagens que vão dar origem a um panteão, ou seja, um grupo de deuses, que nós chamamos de orixás eborás. Esses Irumolés e esses Eborás vão se encantar nos espíritos que encarnarão a partir de então. Ou seja, você nada mais é do que a primeira manifestação do seu orixá. O seu espírito é a primeira manifestação do seu orixá na criação do ser humano. Então, se o seu espírito é o seu orixá, você não incorpora e não tem possessão, não existe nada vindo de fora para dentro. O seu espírito já é ao próprio orixá, só que ele não sabe disso. E aí precisamos, então, de uma série de atos sagrados que vai chamar à existência este arquétipo no seu espírito. Eu preciso explicar para o seu espírito que ele é uma divindade. Para isso, nós sabemos que nós precisamos de uma coisa chamada de Odubiberê, ou seja, da iniciação. Quando eu faço essa iniciação, eu conto para o seu espírito que ele é uma divindade. Ou, logo depois disso, nós temos dois arquétipos em você. Você mesmo e o seu orixá, que é você mesmo. E aí tem uma chavinha, um controle remoto, um Bluetooth. Esse Bluetooth chama RUM, Adjá, ou reza, ou a palavra, ou ofó de um mais velho, do seu pai, da sua mãe de santo, que vai acionar o controle remoto, o Bluetooth, e
você vira. E a palavra virar está adequada. Você está na frente e o seu orixá, o seu arquétipo da divindade está aqui. Quando você vira, você vai para trás e ele vem para frente. E você passa a ser a divindade. Parece simples, mas não é simples. Não é simples. Aí você me dirá, então, ô Tata, eu não incorporo de orixá? Não. Você manifesta o orixá que já existe em você. Você é o orixá. Você é a divindade. Só que o arquétipo que você apresenta no dia a dia é um arquétipo cotidiano. O seu orixá, ele se apresenta como divindade quando ele é acionado uma chave que o traz à tona, à existência. Aí, então, a divindade toma o seu corpo. Não é toma o seu corpo? Não, ele toma o seu corpo no sentido de que ele se manifesta no todo o seu resplendor divino. O que faz de você um deus, uma deusa. Beleza? Aí, quando eu viro de caboclo, aí não é. Porque o caboclo é um ser que viveu, morreu. O baiano, o boiadeiro, o preto velho, o marinheiro. É totalmente diferente. Ele não é uma divindade que habita em você e se manifesta. Ele se aproxima de você. Ele toma o seu corpo? Não. Ele é um espírito? Não. Porque o espírito não permanece nesse plano terrestre quando as pessoas morrem. Não tem vibração suficiente para ele aqui. Então ele vai embora. E o que permanece? O que permanece é o que nós chamamos de eguns. Ou seja, é um corpo que a teosofia vai chamar de corpo astral. E o espiritismo chama de corpo perispiritual. Este corpo que eles adoram a palavra ectoplasmático, né? Mas, polêmicas à parte, na verdade é um corpo etéreo mesmo. Esse corpo etéreo que permanece com você, que nós vamos chamar de Ori, enquanto está vivo, ele pode permanecer ainda como essência, sendo alimentado pela energia vital que é concedida a ele. Mesmo ele desencarnado, mesmo ele separado do corpo físico, que já foi enterrado, já foi destruído pela própria natureza, né, consumido, e sem o espírito propriamente dito que foi enviado. Mas que Mojubá, Colofé, Macuyu, do pé.